Olá, no Salmo 23, verso 4, encontramos uma afirmação muito preciosa do salmista. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista disse que ele era consolado pelo pastor. Ele, como ovelha, ele que antes havia sido um pastor de ovelhas, ele pôde dizer agora: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele se coloca numa condição de ovelha e diz que é consolado, confortado em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às adversidades da vida, pelo bom pastor. E esse bom pastor utiliza dois instrumentos de trabalho para consolar o seu rebanho, para consolar as suas ovelhas: a vara e o cajado. Como é bom contar com o consolo de Deus em meio às adversidades, em meio aos problemas da vida. Como precisamos desse consolo do Senhor. Vale a pena lembrar que o contexto deste consolo aqui é o contexto do vale da sombra da morte. Porque o salmista antes diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, o contexto é de provações, de angústias, como a que vivemos neste tempo de pandemia. Deus nos consola. Nele encontramos conforto, consolo para todas as provações, para todas as adversidades que tenhamos que enfrentar em nossa vida. Nele encontramos então tudo aquilo que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Mas de que forma Deus nos consola? Quais são os instrumentos que ele utiliza? Diz o texto que ele utiliza a vara e o cajado. A vara é um símbolo de autoridade do pastor para com as suas ovelhas. O pastor tem autoridade sobre as ovelhas na medida em que elas também se sujeitam à sua autoridade. Uma característica bem interessante da ovelha, e talvez seja um dos principais motivos pelos quais as ovelhas são comparadas aos seres humanos, as ovelhas são, por natureza, teimosas. Assim como os seres humanos são, por natureza, teimosos. E na medida em que elas se sujeitam à autoridade do pastor, certamente ele exerce essa autoridade para consolar, para proteger, para amparar nos momentos de angústia, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade. Certo autor fez uma comparação interessante entre a vara e a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade de Deus para conosco. Aquilo que ele diz na sua palavra, nas escrituras sagradas, certamente é a sua voz de autoridade sobre nós. Ele tem autoridade para nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir, para que ajustemos nossas vidas àquilo que ele quer para nós, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus nos consola na medida em que nos submetemos à sua autoridade. O bom pastor consola os nossos corações na medida em que nos submetemos ao seu senhorio. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, nós te pedimos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos colocarmos sempre debaixo da tua autoridade. E desta forma, Pai, sermos consolados, confortados por Ti, em meio a todas as lutas e adversidades que tenhamos que enfrentar em nossa vida. Nós te pedimos, nós te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.